Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma publicação do canal Devedores versus Cobradores. Meu nome é artístico de Alzimiro Melo Rego, blogueiro, criador de conteúdo para as redes sociais, e nessa publicação, que será transmitida tanto para o YouTube como para o aplicativo Hello, eu estarei falando sobre uma prática antiga, onde os credores, eles vinham com uma artimanha para que o nome do endividado ou endividada não saísse do SPC Serasa e outros órgãos de proteção ao crédito depois de 5 anos. Não esqueçam de dar seu joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações caso estejam no YouTube, caso estejam no aplicativo Hello. Me segue lá e compartilhe essa publicação com todos os seus amigos e conhecidos. Me ajudem aí nessa batalha árdua contra as empresas de cobrança que vivem infernizando a vida de milhões e milhões de brasileiros que não estão conseguindo pagar suas dívidas. Recentemente foi ressuscitado em alguns canais do YouTube, blogs e até mesmo jornais, que algumas empresas estariam negociando com bancos, com lojas do varejo e prestadores de serviços, títulos podres. O que é um título podre? É a dívida de um endividado ou endividada, que está chegando ali próximo aos 5 anos ali, para o nome do endividado ou endividada sair da lista negra do SPC Serasa, e numa manobra suja, o credor ou os credores, o que eles faziam? Eles pegavam ali a dívida do endividado ou endividada e repassava para outras empresas, como se tivesse vendido ali a dívida, para que o nome do cidadão ou cidadã endividado ou endividada não saísse da lista do SPC Serasa logo após os 5 anos em que o nome ali da pessoa que está devendo ali foi lançado nesses órgãos de proteção ao crédito. Essa prática, que eu tenho conhecimento, que eu fiquei sabendo isso há algum tempo atrás, ela começou lá no ano de 2008, 2009, mais ou menos. Eu ouvi muitas pessoas dizerem que bancos e lojas vendiam ali a sua dívida para outras empresas, E aí, quando esse endividado ou endividada passava ali uns 5 anos ali, em que seria para o nome ser limpo desses órgãos de proteção ao crédito, simplesmente tinha aquela desagradável surpresa, mesmo depois de 5 anos, o nome continuava sujo, o nome continuava lá, no SPC, no Serasa, associações comerciais, entre outros órgãos de proteção ao crédito. Bom, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: não existe nenhuma empresa que compre dívida de banco, de loja varejista, prestadores de serviços, entre outros. Por que eu digo que não existe isso? Não tem como ter empresas que comprem dívidas, títulos podres. Ora, é muito simples. Se aparecer um louco aí, uma empresa aí doida, comprando essas dívidas, vai quebrar com certeza. Ainda mais a situação em que nos encontramos economicamente, que nós já estamos sofrendo as consequências de vários anos de governos petistas que fracassaram, que não deram certo economicamente, que foram os governos petistas que levaram milhões e milhões de brasileiros para o fundo do poço do endividamento.
Ainda tivemos a pandemia, tivemos desemprego em massa, mais e mais endividamentos de milhões e milhões de pessoas. Agora vocês imaginem aparecer uma empresa e começar a comprar dívidas aí do Bradesco, do Itaú, do Santander, de lojas como Magazine Luiza, como lojas americanas, entre outros. Imagine a situação. Se isso acontecesse na prática, ou seja, se tivesse empresas comprando essas dívidas, hoje o Bradesco não estaria aí reclamando que está na berlinda financeira por conta que um dos motivos que os endividados não estão pagando as dívidas, né? E ainda temos aí o caso das americanas, e ainda eu estou suspeitando, eu digo suspeita, que vai explodir uma bomba pesada aí no Magazine Luiza. Vocês podem esperar aí os próximos dias ou os próximos meses. Não sei não se o Magazine Luiza não vai aparecer aí uma notícia aí de que está falido. Então, meus amigos e minhas amigas, se vocês acham que existem empresas comprando aí dívidas, tá? Títulos podres de bancos, de lojas do varejo e prestadores de serviços, tirem o cavalo da chuva, desistam de pensar isso, porque não é verdade. Tá? O que aconteceu ano passado e acontece até hoje é mais ou menos assim. O banco, a loja lá que você fez as compras lá de imóveis, eletrodomésticos, entre outros, e prestadores de serviços, simplesmente contrata empresas de cobrança, né? Eu vivo falando sobre elas aqui no canal. E lá no passado, a única coisa que estava acontecendo era mais ou menos assim. Era feito um contrato, né? Onde, como que eu posso dizer ali, na teoria, ali por cima, ou por baixo dos panos, ou pelo meio dos panos, ou seja lá como for, o credor, né, os bancos ali, as lojas, entre outros, passavam a dívida dos endividados para essas empresas. Pode ser empresas de cobrança, de títulos, entre outras. E o único motivo era fazer com que o nome do endividado ou endividada não saísse da lista negra do SPC Serasa e associações comerciais. De certa forma, os bancos e o comércio estavam simplesmente numa tática, vamos dizer, uma tática bem suja, né? Se livrando principalmente dos caloteiros e dos velhacos. Só que é lógico que o PROCON, o Ministério Público e a Justiça não aceitaram isso, né? E foi proibido essa prática, onde a dívida de um endividado passava ou de um banco ou de uma loja de comércio varejista para uma outra empresa, para prorrogar ali o nome do endividado ou endividada na lista negra dos órgãos de proteção ao crédito. E por conta disso, isso lá no passado, né, nunca mais se ouviu falar em empresas, né, bancos, lojas, entre outros, que usavam essa tática, né, de deixar ali o nome do endividado ou endividada ali sujo no SPC e Serasa por 7, 8, 10 anos. Eu li um caso, tá, onde uma cidadã, ela de um estado nordestino, que por uma dívida de telefônica, ela não pagou a conta telefônica lá, que deu problema na conta telefônica dela, ela ficou com o nome restrito comercialmente, né, por 12 anos, ou seja, ela ficou devendo a companhia telefônica por 5 anos, daí a companhia telefônica passou a dívida dela para uma outra empresa, ficou mais 5 anos, e aí depois essa empresa passou para outra empresa, até que essa cidadã entrou na justiça, o nome dela saiu do SPC Serasa,
e ainda ela ganhou uma indenização no valor de R$ 25.000 por danos morais. Eu vou procurar mais alguns dados, né? Porque assim são dados que eu tenho que procurar em vários lugares, né? E aí eu tenho que fazer uma edição de matéria, é bem complicado. Mas teve esse caso aí, tá? E se vocês procurarem aí, tipo, lá na plataforma Reclame Aqui, vocês vão ler casos semelhantes a esse que eu falei agora. Então, para encerrar o assunto, é mais ou menos assim. Não existe empresas que compram dívidas, que compram títulos podres, né? Isso não existe. Existe apenas um comum acordo entre os credores e outras empresas, né? Não vou dizer que para manter o nome do endividado ou endividada acima dos 5 anos sujo no SPC Serasa. O que acontece é mais ou menos assim. O nome da pessoa, mesmo depois ali dos 5 anos ali, que o nome da pessoa acaba ficando limpo no SPC Serasa, mesmo que ela não pagou a dívida, aí tem protesto em cartório, tem vários outros esquemas aí no mundo dos devedores e cobradores, né? Que mantém essa pessoa restrita para o crediário, mesmo depois que passe aqueles 5 anos ali, para o nome da pessoa limpar no SPC Serasa. Vale a pena consultar advogados, juristas, pessoas especializadas aí em direitos do consumidor. Eu não pesquisei a fundo o assunto, né? Porque se eu fizer pesquisas aí bem a fundo do assunto, a publicação vai durar aí 3, 4 horas e dificilmente alguém que tenha paciência de ficar aí escutando essa voz chata, que é a voz minha, né? Por 3 ou 4 horas. Embora seja um conteúdo de grande relevância e utilidade pública, né? Mas a minha voz é chata mesmo e vai ser difícil você aguentar aí me ouvir aí por 3, 4 horas. Então, melhor ficar nessa publicação de menos meia hora ou meia hora no máximo. E aí vale o alerta, né? Que se o teu nome não foi limpo do SPC Serasa, após ali os 5 anos que o seu nome foi inscrito nessas instituições por causa da dívida, procura um advogado aí que você pode até arrancar uma indenização por danos morais, caso você tenha sido prejudicado por essa prática. Hoje em dia é difícil as empresas fazerem isso, antigamente faziam, né? Mas mudou um pouco, né? Mas é aquelas empresas que não respeitam o horário de ligações de cobrança, que não respeitam o endividado ou endividada, que não respeitam ninguém. Então, eles também não vão respeitar aí essa regra aí do nome do endividado ou endividada limpar do SPC Serasa após os 5 anos ali que o nome dele foi inscrito na dívida, por conta da dívida. Se vocês verem, assistirem ou escutarem alguém dizendo que há empresas comprando títulos podres ou comprando dívidas para manter o nome do endividado ou endividada pendurado, não acreditem, isso é fake news das bravas, tá? Não acreditem nisso, procurem sempre consultar um advogado ou advogada ou a defensoria pública para você ter mais informações e até mesmo, se você está a fim de processar empresas de cobrança, credores, entre outros, né? Isso vai ser muito útil. Consulta advogado ou advogada, tá? Até porque se eu fosse um advogado ou uma advogada, eu estaria ajudando muita gente. Mas eu não sou, então eu aconselho vocês a irem pelo caminho certo, tá? E como esse é um canal opinativo, né? Então, sempre estudando as minhas opiniões sobre endividados, credores e empresas de cobrança. Mais uma vez aquele joinha, se inscrevam, ativem o sininho de notificações, caso vocês estejam me acompanhando no YouTube.
Caso vocês estejam me acompanhando lá no aplicativo Hello, né? Me segue lá e compartilhem essa publicação com todos os seus amigos e conhecidos. Aquele abraço bem caloroso e até as próximas publicações.